Forças de segurança reforçam fiscalização em Nova Friburgo durante a noite de Natal para coibir o chamado rolezinho de motociclistas e garantir ordem e segurança no trânsito. Projeto Zumbi do Verde, iniciativa socioambiental da Ecomodas, realiza resgates de abelhas sem ferrão em diferentes pontos de Nova Friburgo e reforça a importância da preservação ambiental. E em entrevista exclusiva que você não pode perder, o presidente da Cianf, Roosevelt Conci, faz um balanço das principais ações de 2025, celebra os 108 anos da entidade e aponta os caminhos e metas para 2026. Hoje é quarta-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e o Zoom Notícias está começando. Boa noite. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Mobilidade e Urbanismo estão intensificando a fiscalização desde a noite de ontem até a madrugada de Natal. A ação integrada busca impedir manobras perigosas de motociclistas, preservar a ordem pública e também garantir mais segurança para moradores e motoristas. Vamos ver. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública e à Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, irão intensificar as ações de fiscalização entre a noite do dia 24 e a madrugada do dia 25 de dezembro, durante as celebrações de Natal em Nova Friburgo. A operação tem como objetivo coibir a prática conhecida como rolezinho de Natal, caracterizada pela circulação de grupos de motociclistas em aglomeração pelas vias da cidade, com a realização de manobras perigosas, como empinar motocicletas e promover acelerações excessivas, ações que colocam em risco a segurança viária e perturbam o sossego público. Além de infrações de trânsito, esse tipo de conduta configura atentado à ordem pública. Para evitar ocorrências dessa natureza, os órgãos envolvidos atuam de forma integrada e preventiva, com planejamento específico para o período. O monitoramento será reforçado por meio do programa Cidade Inteligente, que permitirá o acompanhamento em tempo real de possíveis deslocamentos irregulares de motocicletas. As informações coletadas irão orientar equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, possibilitando assim abordagens, fiscalizações e autuações quando necessárias. A Operação Natal de Ordem e Paz visa garantir a segurança da população, a fluidez do trânsito e a tranquilidade dos moradores durante as comemorações natalinas. O objetivo da Secretaria de Segurança Municipal e Ordem Pública é coibir a prática ilegal do denominado rolezinho de Natal, que é uma aglomeração geralmente de jovens em motocicletas rodando pela cidade. Esses motoqueiros, na verdade, que não são motociclistas, fazem essas reuniões para criar bagunça, desordem pela cidade, serão coibidos por nossa secretaria numa operação agora no Natal de 24 para 25, juntamente com a Polícia Militar, com a Secretaria de Mobilidade e Urbanismo e a nossa secretaria com a Guarda Municipal e a nossa Central de Monitoramento Cidade Inteligente, que estará atenta através dessas telas aqui em toda a cidade. São mais de 300 câmeras de monitoramento observando a cidade para que a gente não permita bagunça na nossa cidade. Natal é momento de família, de paz e de ordem. É importante ressaltar o que é esse rolezinho, né? Esse grupo de motoqueiros, na verdade, fazem uma perturbação, promovem perturbação do sossego, né, com cano de descarga aberto, motocicletas sem o cano de descarga, que é uma infração de trânsito previsto no artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro. E também promovem crimes, crime ambiental da Lei 9.605, que é a poluição sonora. E também eles costumam empinar essas motocicletas, né, que é uma prática denominada grau.
que na verdade também é uma infração gravíssima prevista no artigo 244, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro e também um crime do artigo 308 do mesmo Código. Então, que esses motoqueiros fiquem de olho, porque nós estamos atentos aqui, né, no Cidade Inteligente e com a operação Natal de Paz e Ordem, juntamente com todos esses órgãos integrados para coibir essas práticas ilegais. E o projeto Zumbido Verde, iniciativa socioambiental da Ecomodas, registrou 8 resgates de enxames de abelhas sem ferrão em diversas regiões de Nova Friburgo. A ação contribui para a preservação de espécies nativas e para o fortalecimento da biodiversidade do município. Vamos ver. Durante esse fim de ano, o projeto Zumbido Verde, iniciativa socioambiental da Ecomodas, contabilizou o resgate de 8 enxames de abelhas sem ferrão em diferentes regiões de Nova Friburgo. As ações envolveram espécies nativas como a jataí, a tubuna e a mandaguari preta, reconhecidas por sua importância ecológica e papel estratégico na polinização da Mata Atlântica. Os resgates foram realizados a partir de visitas técnicas e monitoramentos em locais distintos do município. As iscas foram instaladas de forma estratégica para atrair os enxames de maneira segura, respeitando o ciclo natural das colônias e evitando impactos negativos ao ambiente. As abelhas sem ferrão são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, sendo responsáveis pela polinização de grande parte das espécies vegetais nativas. Espécies como a jataí, a tubuna e a mandaguari preta contribuem diretamente para a regeneração das florestas, a produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas urbanos e naturais. O trabalho faz parte do projeto Zumbido Verde da Ecomodas, que tem como objetivo mapear a incidência de abelhas sem ferrão em Nova Friburgo, promover ações de conservação e ampliar a educação ambiental junto à comunidade. Após o período de estabilização, os enxames resgatados serão transferidos para o meliponário da Ecomodas, que passarão a integrar atividades educativas com estudantes, turistas e visitantes interessados em compreender a relevância desses polinizadores para a sustentabilidade. Ao longo de 2025, a Ecomodas também se consolidou como um espaço de formação. Realizamos aqui na sede o primeiro encontro de criadores de abelha de Nova Friburgo, gerando conhecimento e fortalecimento local. Também realizamos a oficina de iscas PET para resgate dessas abelhas sem ferrão na natureza. E muitas das pessoas que já participaram dessa oficina conseguiram resgatar colmeias de abelhas na sua própria região. Também inserimos os meninos do Tiro de Guerra de Nova Friburgo nesse mundo da abelha sem ferrão, gerando conhecimento a eles e mais protetores das abelhas sem ferrão. E as abelhas precisam multiplicar, o espaço fica pequeno demais e elas buscam em ocos de árvores o local perfeito para um novo ninho, para uma nova colmeia. Só que devido ao corte ilegal de árvores, desmatamento, queimadas, esses ocos estão cada vez mais escassos. A Ecomodas, a gente instala iscas PETs em determinados locais, onde essas abelhas encontram o ambiente perfeito para uma nova colmeia. Resgatando essa colmeia, a gente traz para o meliponário e continua protegendo essas espécies. Inclusive, aqui na Ecomodas, a gente já desenvolveu ao longo do ano atividades de oficina de produção dessas iscas-PETs, onde várias pessoas aprenderam a resgatar a sua própria colmeia na sua casa. Inclusive temos cases de sucesso, algumas pessoas procuraram a gente para dizer que conseguiu resgatar a sua primeira colmeia. Então a gente trabalha a educação ambiental na prática em relação à proteção, à conservação dessas espécies. E fica por aí, porque no próximo bloco você confere uma entrevista exclusiva com o presidente da Cianf, Roosevelt Conci,
que falou sobre o balanço das realizações de 2025, a comemoração dos 108 anos da entidade e as metas para 2026. A gente volta já já. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia
para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções. Com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. E vamos ver agora como é que fica o clima natalino em Nova Friburgo, no dia 25 de dezembro, essa quinta-feira. O dia vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, essa importante entidade para o desenvolvimento e fomento da nossa cidade, completou recentemente 108 anos. E eu estou aqui do meu lado com o presidente Roosevelt Conci para fazer um balanço e falar sobre isso tudo, sobre o que aconteceu ao longo desse período. Roosevelt, obrigada pela sua presença aqui nos Notícias. É um prazer te receber aqui. Prazer, Carol. Bom estar aqui e nesse momento aí de fechamento de ano, né? Nada melhor do que a gente falar do que a gente conseguiu desenvolver, avançar e perspectivas, cenários para o próximo ano. Presidente, ao fazer um balanço dos feitos e projetos da Cianf esse ano, quais o senhor destaca como os mais relevantes? Eu posso dizer que estou completando um ano agora de mandato, efetivamente, e o ano foi extremamente positivo. É um pequeno balanço, porque temos muitas ações, e no decorrer, se houver oportunidade, vamos falando. O aspecto de nós termos aí sido distinguidos pela Confederação Brasileira das Associações Comerciais como uma das 4 entidades referências do Estado do Rio de Janeiro, são entidades empresariais, e para que a gente pudesse formar um Conselho Nacional de 50 entidades dentre 2.300 entidades. Eu digo que isso não é um orgulho para a associação, isso é também um orgulho para a associação, mas é uma satisfação para Nova Friburgo. É um reposicionamento da cidade no que diga respeito a se entender que uma cidade como sendo o polo nacional do vestuário, polo nacional metal mecânico, segundo produtor de fluido de corte do país, por exemplo, a gente precisava de ter mais destaque no cenário nacional com relação à nossa voz empresarial da cidade. Então hoje compomos um grupo de 50 entidades chamado G50+, e essas 50 entidades, elas fazem parte, são entidades referência dentre 2.300 entidades do Brasil. Se você levar em consideração que das 50 entidades, 27 são de capitais, nós somos 23 entidades do interior do Brasil. Então isso acho que é muito bom, acho que é o maior destaque que eu traria para você. Agora, falando de impacto direto ao comércio e ao comerciante de Friburgo, né, como a Black Brown recentemente, o projeto A Cianf presente, quais outros projetos você destaca que
que costumam impactar diretamente o comerciante de Friburgo? Eu diria que nós estamos buscando mudar a chamada lógica ou ampliar a lógica da Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Não somos mais tão somente, sempre fomos, ao longo de um tempo, uma entidade focada essencialmente no comércio. Nós somos focados hoje com muita força, muita ênfase no comércio, mas somos focados também na indústria, somos focados na agricultura, no serviço, porque ao longo da vida da associação nós não falávamos em serviços. Tá? Não era da cultura do país você ter uma grande inserção dos serviços. Nós estamos aqui falando, somos profissionais, eu trabalho com serviço, você trabalha com serviço, o Léo trabalha com serviço, né? Aqui todos nós trabalhamos aqui com serviço. Então hoje a gente tem dado um destaque na medida que a gente estabelece um protagonismo da Cianf como um todo. A gente quer buscar hoje ações que visem a colocar o comércio como uma referência na economia da cidade, no processo de desenvolvimento econômico da cidade. E aí a gente não pode abrir mão das outras categorias, das outras classes, e dos portes das empresas. O comércio é muito forte em Friburgo, mas hoje nós temos, para que você possa entender, hoje nós temos um MEI que é crescente muito no país, em Friburgo também. Nós temos quase 20 mil MEIs. Nós temos em torno de 33 mil CNPJs em Friburgo. Então a gente busca trabalhar e vamos falar no decorrer com relação a essas ações específicas que a gente tem trabalhado para o comércio. Eu gostaria de destacar isso, acho que porque é histórico, independente se ela é grande, é pequena, mas ela é extremamente relevante, a parceria que nós fizemos com a Marinha do Brasil em Nova Friburgo. Imagine o seguinte, em Friburgo, alguns às vezes não sabem por que a Marinha do Brasil tem uma unidade em Nova Friburgo, uma cidade serrana, com uma unidade naval. Ao tempo, né, no início do século passado, se constituiu aqui em Nova Friburgo uma base naval para que pudessem aqueles que eram da Marinha, eles pudessem vir curar aqui uma doença chamada beriberi, tá? E aí traziam para a Serra, para o Alto da Serra, e coisa nesse sentido. Aí a Marinha era um local foi chamado Sanatório Naval e tal. Então essa é uma parceria. Qual é a parceria ligada da Marinha? Eles têm lá chamado unidade de hotéis, né, de hospedagem para os militares da Marinha, e a gente conseguiu ampliar para que isso pudesse ser também utilizado por empresários associados à Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, seus familiares, utilização, compradores, vendedores que vêm à nossa cidade. Você tem lá hospedagem, tem atividades lá para prática de atividades esportivas, piscina, né, uma série de coisas. Acho que é muito importante, salão de festas. Acho que essa talvez seja uma das mais representativas parcerias, além da parceria que nós temos hoje com a Confederação Brasileira das Associações Comerciais, que tem trazido para Friburgo aí um destaque na medida que a gente trouxe, por exemplo, aqui fomos contemplados com o Rio Business ESG. Tá? Tivemos aí em torno de 300 participantes, e isso nos credenciou a outras atividades aqui em Nova Friburgo. Então acho que falar da Marinha do Brasil, ela já diz muito, né? Então, a associação completou recentemente 108 anos de idade, né? O que essa marca representa para a cidade de Nova Friburgo? Veja bem, às vezes o impacto ele não é tão percebido na prática, porque as ações são feitas buscando o quê? Eu disse lá atrás, um processo de desenvolvimento econômico. Só que o desenvolvimento econômico ele não vem sozinho, ele vem com o desenvolvimento social. E o desenvolvimento social ele busca o quê? O bem-estar das pessoas. Às vezes você trabalha numa empresa em que você pode ter um razoável salário, mas você não tem bem-estar naquela atividade. Então, o que a gente faz com relação, tirando da empresa, vamos falar da cidade. A cidade, hoje, ela é polo nacional do vestuário, por exemplo. Para que você possa ter noção, hoje 28 mil pessoas trabalham diretamente ligadas a
ao polo do vestuário. Então, imagine que a cadeia do vestuário ela não atinge somente a quem trabalha ali, a costureira e todas as outras categorias. Ela gera riqueza, ela gera renda, ela gera emprego e com isso a gente faz essa máquina rodar, essa chamada engrenagem rodar. E aí, especificamente, a associação comercial ela tem contribuído de forma significativa. Você tem noção? Dezenas de entidades nasceram e tiveram associação como berçário, como maternidade lá dentro, ou seja, o Rotary Club, o próprio Nova Friburgo Country Club, qual a gente preside, entidades, inúmeros sindicatos nasceram dentro, polo gastronômico, polo cervejeiro, uma série, o próprio Sebrae nasceu ali dentro. Então, ela conspira a favor do processo econômico. Tá? É importante dizer, que as pessoas possam entender, que hoje nós somos a maior entidade empresarial do estado do Rio de Janeiro, estamos aí próximo de 1.900 associados, e isso significa o quê? Nós não estamos preocupados somente com um quantitativo de presidir uma entidade que seja grande. Nós precisamos presidir uma entidade que possa fazer sentido para aquelas pessoas que nos procuram. E algo que é importante deixar claro é que a associação hoje ela não está somente hoje atuando no que diz respeito à atividade ligada ao seu associado. A gente amplia essa abordagem hoje. Essa abordagem ela sai da associação do seu prédio e ela vai para propósitos que sejam de discutir e debater assuntos que, na medida que a gente tem a representação nacional, o tema da reforma que a gente discutir aqui, ele deixa de ser um tema local para a gente discutir nacionalmente os impactos aqui em Nova Friburgo. Por exemplo, lei de liberdade econômica, nós estamos trabalhando isso de forma intensa, nós temos lá o subsecretário de Desenvolvimento, que foi uma indicação do empresariado, a Associação Comercial, o Sindicato do Comércio e a Firjan, o Sérgio Tadeu, por exemplo, que atua na administração municipal e tem trabalhado gestões junto ao prefeito da cidade de Nova Friburgo, no sentido de que a gente possa ter aqui, na verdade, um trabalho junto à Lei de Liberdade Econômica para que a gente possa ser referência nacional. Porque imagine só, Ana Carolina, se você quer empreender, você quer abrir uma empresa, o que se coloca às vezes de dificuldade são tantas as dificuldades que as pessoas às vezes elas deixam de abrir e elas vão partir para a informalidade. Então, na medida que você tem ali instrumentos que façam de Friburgo, você poder empreender e você esteja regular, isso é muito bom para todos. Você passa a ter cara, você passa a ser identificado, você ter crédito oficial, você tem uma série de situações. Então, são questões que a gente faz. Então, a Associação Comercial tem trabalhado firmemente com o propósito de estabelecer ações positivas para os seus associados, mas também ela sai e ela impacta também aqueles também que não são associados, positivamente, né? Para a gente finalizar, quais são os desafios, olhando para os próximos anos, as prioridades e os desafios da ACIANF para os próximos anos? Eu vejo o seguinte, nós avançamos, como a gente começou falando, nós avançamos bastante na medida que hoje nós temos uma representação nacional. Aí não sou eu o presidente, é a associação. Eu sou o fruto, sou decorrência de toda uma história. Tá? Eu digo sempre que quem assume um mandato, ele recebe um bastão. E aquele bastão ele deve ser sempre passado aí com excelência. E se você não recebe ele com excelência, você tem que trabalhar para que você entregue ele lá na frente muito bem. Então, quais os desafios agora para o futuro da associação comercial? Primeiro, ela se consolidar como uma referência nacional. Tá? Friburgo ela precisa se organizar no sentido de restabelecer ou estabelecer, você que trabalha com jornalismo e que dá a notícia a todo instante, todos os dias vocês estão trabalhando isso, você com a chefia de reportagem, de jornalismo, você trabalha isso, vê que os fatos vão acontecendo, mas nós perdemos ao longo dos últimos anos bastante do nosso protagonismo, bastante das nossas referências, mas nós não perdemos a nossa força.
Como eu disse, somos um polo nacional do vestuário. Para que você possa ter noção, você, telespectador, de cada 100 mulheres, 36 mulheres usam lingerie de Nova Friburgo. Você que não é da cidade, você que é de outras cidades, você que é de fora do estado também. Então, veja só o que é isso. Muitas das mulheres que compram lingerie em Friburgo, às vezes num grande magazine, uma coisa nesse sentido, ela não sabe que está comprando. Tá? Então, acho que a gente tem que estabelecer um senso de pertencimento. A cidade tem que falar isso. Você tomou conhecimento agora, não sabia? Ligue para alguém de fora. Faça saber que as pessoas podem vir fazer suas compras aqui, por exemplo, com relação a isso. São um polo nacional metal mecânico. A maior concentração de indústrias metal mecânicas do país está em Nova Friburgo. Poucas pessoas sabem. O próprio friburguense tem desconhecimento disso. Na medida que a gente conhece, tá? Então é aquele negócio, você sabendo, você sabe como trabalhar melhor isso. Então hoje a gente está buscando o quê? Fazer que o cidadão ele tenha pertencimento, que ele saiba daquilo que ele está fazendo, aquilo aonde ele vive, o que significa a nossa economia, estabelecer e restabelecer protagonismo. A Cianf em Brasília, o que ela faz? Ela faz conectar o que está acontecendo hoje no Brasil e a gente traz para cá, às vezes, em primeira mão. E a gente trabalha com um termo, Carol, que é o seguinte, práticas exemplares. Tá? Nós temos hoje 2.300 entidades no país. Nós temos uma associação e quando eu chego em todas, tivemos reunião na nossa federação aqui do estado, e as pessoas elas ficam encantadas quando sabem que a gente tem uma TV. Tem outras que têm rádio, mas TV, pelo que a gente tem conhecimento, é a única que tem. Então nós temos que mostrar essa prática nossa exemplar para levar para outras. A gente não quer ter. Hoje nós colocamos à disposição a Zoom, e aqui nós temos um time que faz cobertura de todos os connectors aqui pelo estado. Então a gente não quer ser somente como uma prática exemplar apenas em Nova Friburgo, apenas na Cianf. A gente quer que esse processo ele seja multiplicado, ele se reverbere por todo o país, por toda a associação, possa ter, tendo as condições, reunindo as condições de ter a sua TV, de ter a sua produtora, ela vai se fazer mais forte, ela vai poder ser um canal, como você está fazendo aqui agora, de comunicação das ações que as suas associações comerciais promovem. Então é um desafio a gente fazer isso, a gente colocar essa associação que completou agora 108 anos como uma entidade que ela tenha representatividade. Tá? Não adianta ela ser, mas ela não representar de forma efetiva. Ela representar formalmente, ok, mas ela precisa ser representativa. E ela precisa o quê? Ela precisa despertar interesse e desejo para que as pessoas possam estar dentro conosco. Então hoje o nosso desafio é esse. Venha para cá, venha para a Cianf, temos aqui muitas ações para poder compartilhar com vocês. E é aquela coisa que finalizando, às vezes a gente fala, um palito de fósforo é fácil de você quebrar, mas uma caixa de palitos de fósforo você tem mais dificuldade. Então nós somos uma caixa de palitos de fósforo, nós somos fortes, juntos somos mais fortes. Russo, obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo seu primeiro ano à frente da Cianf, a Cianf indo para frente com esses projetos, eu tenho certeza que ganha Friburgo e ganha a TV Zoom pela parceria da TV Zoom com a Cianf. Agradeço a você, agradeço a todos vocês que na retaguarda, nos bastidores, fora das câmeras, conseguem passar uma empresa de qualidade que hoje se esmera. Não é fácil fazer TV no interior. A gente tem que, todo dia, a gente tem que estar buscando convencer que a gente precisa fazer com que ela aconteça, precisa de parceiros, precisa de patrocinadores, precisa de apoiadores, e às vezes a gente bate na porta das pessoas e a gente não quer ajuda. A gente quer que eles vejam, como você está fazendo aqui, uma apresentação competente, como quem está na retaguarda tem um trabalho técnico competente. A gente não quer favor. A gente quer que as pessoas entendam que nós podemos, através desse canal, a gente ser um canhão de comunicação, ou seja, um canhão de voz, um canhão de fala, um canhão de repercussão, de reportar as coisas aqui que poderiam ficar no aspecto menor. A repercussão é isso. Então, que você conheça a Zoom, que você conheça, venha fazer uma visita aqui, nós estamos aqui no Espaço ARP, em Nova Friburgo, e conhecer um grupo de talentosos aqui, profissionais que fazem essa TV acontecer.
Obrigado, um feliz 2026 para todos vocês, e a gente espera estar aqui nessa retaguarda aqui da liderança empresarial. É muito bom ter a representação de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Os Notícias fica por aqui. Lembrando que o nosso jornal é feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.